O... Olá, bem-vindos amigos do Apoia-se, como vocês estão? Vocês estão bem? Estou aqui hoje para fazer o meu primeiro vídeo exclusivo para vocês, então espero que vocês gostem, primeiramente. Segundo, é o meu primeiro vídeo, então talvez eu ainda tenha que me aprimorar um pouco mais nesse formato, nesse estilo, então tenham paciência comigo, vai melhorar, por mais que eu já esteja tentando fazer o melhor que eu posso, eu sei que eu ainda posso melhorar ainda mais, então paciência, paciência, paciência. Eu coloquei no Facebook 4 pautas, sugestões de vídeo, e essa foi a mais votada disparada, então sem mais delongas vamos falar sobre roteiro e montagem. Lembrando aqui, esses vídeos são baseados na minha experiência com roteiro, montagem ou qualquer coisa do gênero, então eu não tô falando sobre produções hollywoodianas gigantescas ou produções de filme no geral. Eu vou falar como eu faço, como eu produzo as minhas coisas, como eu abordo esses temas como roteiro, montagem nos meus vídeos. E obviamente vocês vão poder fazer esse tipo de coisa com os vídeos de vocês ou com as publicidades que vocês querem fazer, né? As propagandas que vocês querem fazer, ou nos curtas que vocês querem fazer, ou documentários, mini documentários, enfim, vocês podem usar do jeito que vocês quiserem, só dando uma luz de acordo com a minha experiência. O roteiro talvez seja o elemento mais importante para um filme, né? A fotografia pode ser linda, a direção de atores pode ser linda, a produção do filme, né, a direção de arte do filme pode ser sensacional, mas se o roteiro não é bom, se os diálogos não são bons, são explicativos demais, expositivos demais, ou não soam naturais, ou qualquer coisa assim, se a narrativa, a plot do filme não faz sentido, não é legal, o filme não vai passar o que ele quer passar. Talvez um filme com roteiro bom, uma fotografia ruim, talvez não, com certeza, ele vai ser melhor do que um filme com uma fotografia linda e um roteiro fraco. Já a montagem vem para sustentar esse roteiro, ela vem para sustentar a ideia, o pacing, como a gente consegue manter o espectador atento ao que está acontecendo, ao que o roteiro está mostrando, sem que aquilo fique chato, que fique monótono ou que fique mal compassado. A montagem talvez seja um elemento mais importante para o roteiro, porque a gente tem filmes aí, por exemplo, o Batman vs Superman, que tem uma fotografia linda, tem um roteiro fraco e uma montagem fraca, e o filme, mesmo tendo uma puta direção de ator legal, né, exceto o Jesse Eisenberg, que é terrível, mas tendo também uma fotografia sensacional, efeitos especiais maneiros, né? Uma estética, né? Um visual muito legal, muito único. O filme não se salva, porque a montagem do filme é extremamente lenta, descompassada. O roteiro do filme não ajuda nem um pouco. Então, e outros casos também, por exemplo, o Tarantino, que fez aí o Pulp Fiction, uma montagem extremamente original, que privilegia os personagens, com um roteiro lindo. Todos os roteiros do Tarantino são lindos, e todas as montagens do Tarantino são lindas. Então, se você quer uma aula de roteiro e montagem no cinema, vejam os filmes do Tarantino, e vocês vão ver a importância de como você monta um filme. Talvez Pulp Fiction, se fosse montado cronologicamente, né, de acordo com que as coisas acontecem, ele não fosse tão legal, porque um dos personagens principais, ele morre no meio do filme, e depois ele reaparece, porque o final do filme se passa antes desse período do meio do filme. Então, assim, você privilegia muitos personagens, sabe? Você consegue se importar com eles, não só se importar, mas você consegue entender eles, e talvez esse seja o ponto para um bom roteirista, um cara que queira fazer cinema, um cara que queira escrever diálogos, escrever coisas. Não é você se importar com os personagens, é você entendê-los. Dito isso, vamos botar aqui em prática como eu escrevo meus roteiros e monto os meus vídeos. Para escrever um roteiro, primeiramente eu preciso de uma ideia, e a partir dessa ideia eu vou dissecá-la, né? Vou começar a escrever um pouco mais sobre aquilo, vou tentar entender melhor essa ideia, e a partir do momento que eu consigo entender essa ideia, que eu sei que eu vou conseguir escrever um roteirinho, não só um roteiro, mas um textinho, né, sobre essa ideia, eu já me sinto confortável em tentar ilustrar ela na minha cabeça. Porque quando você quer escrever um roteiro para que as outras pessoas entendam o que você está querendo passar, o sentimento que você está querendo passar, você já tem que escrever ele pensando em como você vai executar. Porque aí você vai saber os elementos que você precisa para executar antes de executar. Isso faz com que você não tenha imprevistos durante a sua filmagem. Eu, por exemplo, faço vídeo para o YouTube, eu faço monólogos para o YouTube, né? Porque sou só eu falando, na maioria dos vídeos, sou só eu falando. Então, eu tenho que ilustrar a minha ideia através de imagens, né? Assim, ou faço isso no meu discurso, o que eu acho que fica muito cru e muito raso, ou eu boto o que eu tô falando sintetizado em imagens. Então, como é que eu posso fazer com que imagens digam para as pessoas coisas que às vezes nem o meu texto diz?
Quais elementos eu posso usar para ilustrar algum tipo de sentimento, algum tipo de... Não sei. sentimento, acho que sentimento é a palavra ideal. E outra coisa, como eu apresento esse tipo de sentimento? Como eu apresento a fotografia, a estética daquilo, para que aquilo também possa passar algo a vocês? Vamos pegar então o primeiro minuto daquele vídeo que eu fiz, um vídeo para vocês. Eu tinha que mostrar como eu sinto e o porquê de eu fazer uma coisa que eu nunca pensei em fazer, só consumir. Eu pensei, como é que eu posso ilustrar esse tipo de coisa, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu começo o texto falando, eu sempre amei histórias. História é um termo muito vago, você consegue imaginar qualquer coisa em histórias. Então eu pensei o seguinte, vou ilustrar esse tipo de história, vou ilustrar o que eu amo e como eu amo, e aí, a partir disso o público, a galera que tá vendo, vai entender melhor que tipo de história que eu tô falando. Então eu falo livros, filmes, revistas e quadrinhos, videogame. E em cortes rápidos eu consigo mostrar uma câmera que faz filme, uma revista em quadrinho, um livro e um controle de videogame. A partir disso, as pessoas já estão situadas no que eu quero passar, em como eu quero passar. Então, usando isso como exemplo, se vocês querem manter o diálogo narrativo com os seus espectadores, se vocês querem que eles entendam o que você está falando, sempre tentem buscar metáforas visuais para aquilo. Então, como eu falei, histórias, eu ilustro com o quê? Ilustro com um livro, ou com um controle de videogame, ou com um filme, né? um Blu-ray, um DVD, ou então até uma máquina de filme mesmo, porque isso faz com que o espectador entenda, histórias é isso aqui, é isso que ele está falando. Então é tudo uma metáfora visual para o que você está tentando fazer com o seu roteiro. Eu digo que isso é muito importante, eu costumo bater nessa tecla, porque a gente tem que fazer com que a audiência compreenda o que a gente está pensando. Tem que fazer com que eles pensem do jeito que a gente está pensando. E nada mais, talvez, pertinente de se fazer nesse caso, que não ilustrar, através de imagens, o que você está pensando e através de metáforas visuais mesmo. Eu estou me repetindo aqui, mas é porque isso é realmente muito importante. Talvez isso facilite muito a vida de vocês para criar alguma coisa. E aí, depois disso, você pensa em como você vai fazer isso. Como você vai, a partir do momento que você situa aquilo e a pessoa entende o jeito que você está pensando, você vai tentar alcançar o emocional dela. Então, como fazer isso? Como montar isso? Na primeira metade desse 1 minuto, desse vídeo, do primeiro ato desse vídeo, eu fiz uma estética bem Wes Anderson, assim, né? Eu centralizei tudo, botei tudo num tripé bonitinho, coloquei as imagens no meio da tela para que as pessoas vissem exatamente a imagem. E isso faz com que você crie uma sobriedade, né? Porque o Wes Anderson, ele é bem assim, ele é bem sarcástico, ele é bem irônico, ele é bem divertido, ele pega o lúdico e o divertido, né? Na verdade, ele pega o sério e o realista e transforma no lúdico e divertido. Então eu escolhi essa parte, essa coisa, né? Quando eu falo de mim, falo mal de mim, falo que eu não sou criativo, eu não tenho ideias, eu não tenho... eu sou desinteressante e eu crio uma estética mais lúdica em cima daquilo. E aí na segunda metade eu quebro isso colocando justamente o contrário, que são planos mais detalhe, comigo assim, com a câmera se mexendo, que parece que tem um ser humano atrás da câmera, alguém perto da câmera ali, alguém respirando. E aí eu passo perto dos meus bonecos, com uma câmera sempre se movimentando. Então, tipo, na primeira metade, no primeiro ato do vídeo de 1 minuto, a gente tem planos parados, né? Porque estou dizendo que eu sou desinteressante. E depois, quando eu digo que vocês me salvaram, a música entra numa crescente e eu começo a estar mais próximo de vocês, mais próximo dos objetos. E sempre usando os objetos, os mesmos objetos que foram apresentados no começo do vídeo, eu uso depois, entendeu? Então os bonecos, eles estão ali perto, se mexendo a minha câmera perto deles. Aparece eu usando aquele controle de videogame apresentado antes, né? Antes parado, agora sendo usado por mim. Então são coisas que fazem parte da narrativa e que colocam o espectador dentro. Então, se vocês querem que esse tipo de coisa aconteça, sempre pensem nisso. Se meu roteiro tá começando a ficar um pouco mais emocional aqui, tá mais apelado, tá mais apelativo, né, pra parte emocional, então eu vou tentar fazer uma fotografia um pouco mais próxima da pessoa, um pouco mais viva, né, com mais movimentos de câmera, menos robótica, menos parada, estática no tripé. Se eu quero me sentir um pouco mais sozinho, se eu quero sentir uma coisa um pouco mais desinteressante, eu mantenho parado no tripé, às vezes centralizado, às vezes na regra dos terços. Isso aí vocês vão escolher. Mas essa linguagem narrativa, ela ajuda muito no roteiro, porque eu tô falando pra gente que produz pra internet, ou produz sozinho, ou produz coisas que não tem muito diálogo, sabe? Você cria a narrativa
através das suas palavras ou das palavras de outra pessoa, enfim, depende do que você quer fazer, se você quer se representar através de outro personagem ou se você quer falar sobre você mesmo, isso aí é uma escolha sua, mas você cria isso através do roteiro e aí no roteiro você já tem que ilustrar e pensar na sua cabeça como você vai editar, montar aquilo tudo e como você vai fotografar aquilo tudo, porque a montagem e a fotografia, elas vão ajudar o público a entender o seu roteiro, a entender o que você está falando. Já no caso da montagem, eu acho que é a parte mais simples da equação, porque a partir do momento que você escreveu o roteiro, você ilustrou na sua cabeça como você quer fazer, você já tem uma ideia geral do que é o vídeo. O que eu costumo fazer é o seguinte, eu faço um storyboard na minha cabeça, né? Eu escrevo o roteiro, falo lá tudo direitinho, eu sempre amei filmes, livros, não sei o que, HQ, né? Que é a parte já ilustrativa, sempre lembrem disso, pessoal, isso é muito bom e dá um salto no conteúdo de vocês. A partir do momento que vocês conseguem ilustrar bem o que vocês estão pensando, vocês conseguem transmitir a mensagem clara. A partir do momento que eu faço isso tudo, eu escrevo e já ilustro na minha cabeça os planos, como eu quero os planos, já construo isso, a montagem vem já meio que automática, sabe? Eu costumo fazer 3 planos de cada plano, né? Então, 3 takes de cada plano, na verdade. Então, eu tenho um plano do meu Nintendo 64. Eu faço 3 vezes esse plano. O plano que eu achar mais legal, eu uso. E a montagem vai assim. Eu vou pegando os planos que eu acho mais legal, de acordo com o que o roteiro vai dizendo, e vou encaixando nas partes que eu falo, obviamente compassado com a música. E a música vai sempre também ser uma parte importante nisso, porque se você quer fazer um vídeo sentimental e botar uma música engraçada, né, uma música agitada, você não vai conseguir passar o que você quer. Então, se você quer um vídeo sentimental, bota uma música sentimental e não tenha medo de ser melodramático, de ser sentimental. Isso no começo da nossa carreira como cineastas é normal. A gente tem que sim que investir nos nossos sentimentos e botar o que a gente tem pra fora. A partir do momento que a gente vai fazendo isso, a gente vai ficando mais sóbrio e sabendo lidar melhor com isso. Mas sempre vá até o final, tipo, se você acha que seu vídeo tem que ser emocionante, cara, bota uma música extremamente emocionante, faz um texto emocionante, entona a sua voz de maneira emocionante, ou então, se você está dirigindo alguém, fala para que a pessoa entone a voz de maneira emocionante, porque essa catarse de sentimento é o que vai fazer a gente entender melhor esses sentimentos e como vai transpor isso para a tela. Eu acho que é bem fácil, cara. Eu costumo escrever meu roteiro no seguinte, eu separo em vários parágrafos pequenos cada ilustração que eu vou fazer. Então, se eu falo dos meus bonecos, eu escrevo uma linha, assim, ó, sempre amei bonecos, ponto. Aí, dou um espaço, filmes, ponto, espaço, videogames, ponto, espaço. Porque aí, na hora que eu vou ver o roteiro pra decupar ele, né, pra fazer os storyboards mentais, eu já tenho ali a linha certinho do plano que eu quero, de como eu quero, entendeu? E outra coisa muito importante é vocês verem muitos filmes, cara. Eu acho que quanto mais filmes vocês veem, mais bagagem vocês têm. Então, assim, quando você vê um filme do Tarantino, você vê um plano que o Tarantino fez, ou um plano que o Wes Anderson fez, você vai usar aquilo como inspiração pra ilustrar os seus roteiros, pra ilustrar as suas ideias. Outra coisa que eu acho muito importante é o seguinte, nunca tentem entrar na realidade de outra pessoa. Sempre tentem pegar o que vocês sentem e trazerem pra sua realidade. Então, toda vez que eu escrevo roteiro e as pessoas falam, pô, seus roteiros são muito honestos, são muito sensíveis e tal, é porque eu trouxe aquilo pra mim, pro meu quarto, pra minha casa, ou então pra uma viagem que eu fiz, né? Mas é uma coisa minha. Eu não tento emular o que outras pessoas fazem. Eu vejo o que outras pessoas fazem, esteticamente, o plano e tudo, e conto a minha história através daquilo. Então, se vocês querem, por exemplo, eu quero falar sobre nostalgia. No meu caso, o elemento de nostalgia máximo do meu canal é o meu Nintendo 64. Já cansei de mostrar ele aqui com esse intuito de trazer a nostalgia pro espectador. Então, se você tem, sei lá, uma boneca da Barbie que você ama muito quando você era criança, ou um PlayStation 1, sei lá, um PlayStation 2, alguma coisa, utilizem esses elementos do quarto de vocês, da vida de vocês, uma foto sua com seu namorado, com seu avô, com a sua avó, com sua família, com seus amigos, alguma coisa que represente pra você muito e coloque no roteiro como linha de roteiro mesmo, tipo, como essa foto do meu namorado, do meu avô e tal, não sei o quê, e aí você ilustra aquilo. É mais fácil esse exercício de ilustração quando você faz uma mensagem direta, uma menção direta e não algo mais abrangente. Bem, eu disse que esse vídeo não ia ficar muito bom, é o primeiro vídeo, mas eu acho que eu pesquei mais ou menos o que era necessário. Talvez eu não tenha falado muito sobre montagem, porque montagem realmente é algo que você vai sentir depois que você escreveu o roteiro de vocês, o curta de vocês ou o vídeo de vocês, sabe? Então, assim, se vocês querem produzir,
e escrever roteiros e fazer coisas. E é bem fácil, cara. Juro que é bem fácil. Talvez a parte mais difícil seja escrever e ter a ideia. A partir dali você já consegue ilustrar do jeito que você quer. Pô, eu quero um plano parecido com aquele do Wes Anderson. Eu quero um plano parecido com aquele do Her, sabe? Tipo, eu falo pra Lully várias vezes. Eu falei, Lully, eu quero uma fotografia meio Her, assim. Uma parada meio câmera na mão e tal. E próximo, e sensível, e delicado. E a gente vai achando através dos filmes que a gente vê. E a montagem, cara, joga no Premiere, no Sony Vegas ou no Final Cut, algum dos editores que vocês usam, não sei quais editores que vocês usam, que vocês querem usar, até no iMovie também. Joga neles todos os planos que vocês fazem. Vão fazer 3 planos do seu quarto, 3 planos das suas fotos, alguma coisa assim. Escolhe o plano mais legal e coloca ali em cima da parte que você fala sobre aquilo no roteiro. E isso vai transformar a sua ideia em algo mais concreto, sabe? Jogando pra linguagem cinematográfica, você vê o Tarantino, ele faz alguns diálogos do Big Kahuna Burger, do McDonald's e tal. São diálogos extremamente mundanos, mas ele usa aquilo pra falar sobre os personagens, entendeu? Então são essas metáforas. O cara tá usando um hambúrguer pra falar que o cara, ele viveu na França, entendeu? Ele é curioso. Então, assim, o roteiro, ele serve pra isso, cara. Nunca tentem fazer um roteiro muito artificial, sabe? Pega coisas da vida de vocês e escreve ali, ou em forma de diálogo, ou em forma de monólogo, como eu faço. Peguem coisas da situação de vocês, tipo, pô, por exemplo, um filme em que vocês estão falando da boneca da Barbie de vocês quando eram crianças. Você fala assim, pô, tinha uma boneca da Barbie que era Barbie enfermeira, ou inclusive tem Barbie de tudo hoje em dia, né? Eu lembro que naquela época a Barbie enfermeira era a Barbie mais legal do mundo. Sei lá, cara. Tipo, é uma coisa que vocês viveram, que vocês tiveram, vocês colocaram em uma linha de roteiro. Aquilo faz com que tudo fique mais honesto, que fique mais verdadeiro, entendeu? Então, eu preciso concatenar melhor essas ideias, porque esse vídeo foi feito, sim, com um roteirinho base aqui, ó. Um roteirinho base, tá? Eu fiz aqui, não sei se dá pra ver, não sei se tá em foco isso aqui. Mas enfim, tem um roteirinho base, mas eu falei muita coisa em cima também, muito improviso. Eu faço isso também nos meus vídeos. Eu não leio exatamente o roteiro deles. Quando eu falei sobre tristeza, ou sobre amor, ou ambição, essas pautas, eu leio sim alguns pedaços que eu coloco alguns pontos ali em que eu tenho que ler para passar minha mensagem do jeito certo, mas eu improviso muito em cima também, sabe? Eu falo muita coisa que vem na hora. Eu acho que isso também é muito legal para vocês que fazem YouTube. Vocês não podem ser, né? A gente não pode fazer aquilo muito quadrado, né? Vai parecer muito artificial. Então a gente faz um roteiro, sim, completo. Eu faço o roteiro completo, eu escrevo todas as palavras que eu vou falar, só que eu só uso algumas e outras eu começo a substituir por palavras que eu me sinto melhor na hora de falar, ou mais confortável. Enfim, resumindo aqui, os 3 passos de roteiro e montagem mais importantes são o seguinte: você primeiro tem que saber ilustrar muito bem o que você quer passar. Então use exemplos, coloque exemplos da sua vida ali para ilustrar e as pessoas vão entender. Segundo, improviso, cara. Se você quer fazer filme, vídeo pra internet e tal, você vai precisar de improviso, você vai precisar ser você mesmo. Então você escreve o roteiro todo, eu pelo menos faço isso, escrevo o roteiro todo e improviso em cima daquele roteiro de vez em quando. Eu acho que isso é essencial. Eu sei que muitos youtubers fazem isso também. E se você quer fazer, óbvio, filmes, alguma coisa assim, aí você não precisa tanto de improviso assim. Aí você escolhe de acordo. O Tarantino, por exemplo, é um cara que não quer improviso. Ele quer que você leia o texto e que o texto seja aquele ali e leia de uma maneira que seja... leia de uma maneira original, né? De uma maneira que convença as pessoas. E o terceiro passo, né? Que já fala um pouco mais de montagem, é o seguinte: faça mais de um plano daquilo que você quer, porque às vezes você erra na exposição, às vezes você erra no enquadramento. Então faça sempre 2, 3 planos para que você, na hora da montagem, você escolha o melhor e ilustre da melhor maneira possível. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre montagem, muito mais quando eu for começar a falar sobre como eu edito os meus vídeos, né? Falar sobre edição e tal. Então eu acho que o tema vai ser mais abordado lá, porque aí eu vou poder ilustrar pra vocês, vou poder mostrar pra vocês onde eu corto, mais ou menos o pacing de tudo e como se faz e tal. Já na questão do roteiro, eu acho que tá bem explicado, mas se vocês precisarem de alguma dúvida, falem comigo. Vocês têm um grupo no Facebook pra trocar qualquer tipo de ideia. Vocês têm um grupo no Telegram pra falar comigo, me marca lá. Eu sempre tô falando com vocês, então falem se vocês têm algum tipo de dúvida. E se vocês quiserem que eu regrave, que eu faça alguma outra coisa, algo específico do roteiro que vocês não entenderam e que vocês querem que eu bote em vídeo, fale aqui pra mim também. Eu ainda tô aprendendo a fazer esse tipo de vídeo com vocês, então é legal ter esse diálogo inicial. Se tiver mais alguma coisa, perguntem pra mim e eu vou responder pra vocês na hora, ok? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Eu fico por aqui. Valeu, pessoal.